Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Alguém aí está conseguindo acompanhar a live? Wesley, boa noite. Alcione, eu preciso que você me mande o convite. Só um minuto, gente, espera aí. Aqui, Ana Lúcia, foi. Lidiane, boa noite. Olá, Ana, boa noite, Ana Lúcia. Ana, seu celular está muito embaixo. Dá para você colocar ele na direção do seu rosto? Alcione, não estou te vendo. Alcione, estou aqui. não estou te vendo. Só tá uma escuridão. Opa, começou a aparecer aí. Sumiu de novo. Eu não estou conseguindo ligar a câmera aqui. O pessoal já está online, tá? Vai tentando se organizar. Gi, boa noite, Gi. Pessoal, vou falando então, vou me apresentar, né? O pessoal já me conhece, algumas pessoas. Meu nome é Anderson, eu sou doutor em psicologia e psicanalista, atendo aqui no consultório em Bangu. Olá, Alcione, tudo bem? Tá bom. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui o tema sobre psicopatia. E aí nós temos aí como participante a Ana Lúcia, que é psicanalista também do consultório, e a Alcione. Então vou pedir que a Ana Lúcia se apresente, depois a Alcione, para a gente poder começar a falar. Boa noite, eu sou a Ana Lúcia, trabalho aqui no consultório, com o Dr. Anderson. Sou parapsicóloga, psicanalista, psicopedagoga, e é um prazer estar aqui hoje com vocês para tirar dúvida, né, sobre um tema tão falado que é a psicopatia. Alcione, fica à vontade. Tá dando para me ouvir agora? Perfeito. Tá. Ótimo. Eu sou aluna do Anderson, já tinha estudado psicanálise antes, há algum tempo atrás, mas infelizmente na época eu não pude terminar o curso. E desde que eu conheci o Anderson, eu comecei a estudar e me apaixonei de novo. Não nunca deixei de estar apaixonada, mas tive a oportunidade de voltar a estudar e estou amando. Isso aí. De se reapaixonar, né? E só concluir uma fase que estava em aberto, né, Alcione? Em aberta, que era um sofrimento não ter terminado, porque eu sempre gostei muito. Acho que sempre foi a melhor fase da minha vida. Toda vez que eu estava estudando, sempre é a melhor fase da minha vida. Porque abre a mente de uma forma, assim, absurda, né? E eu estava sentindo muita falta e poder encontrar isso através de você está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Fico feliz com a sua participação, com se oferecer para ajudar, né? Quando eu pedi alguém que a gente pudesse trazer esse tema muito importante, porque quando a gente pensa em psicopata, a gente pensa naquilo que nós vemos nos filmes, né? Assassinatos, serial killers e todas essas coisas. E, na verdade, às vezes, por incrível que pareça, nós temos ao lado alguém com algum grau de psicopatia. Então, assim, é muito importante a gente entender um pouco como é que funciona a mente do psicopata, quais são as características, né? Conhecer um pouquinho. Então, nós temos 10 perguntas que nós três aqui vamos responder e vocês também podem aproveitar para, nesse meio, criarem, elaborarem a dúvida de vocês, tá ok? Então, assim, a primeira pergunta, pessoal, quem vai responder é a Alcione. E a pergunta é: o que é a psicopatia? Ela é um transtorno mental grave, com traços na personalidade de um comportamento antissocial, amoral, e a pessoa tem dificuldade de inibir as ações prejudiciais, né? Causando um violamento dos direitos dos outros.
né? E a gente vai falar mais sobre isso, vamos ver as características depois, mas a princípio é isso. É um transtorno mental que causa essa inibição em relação aos direitos dos outros. Então a gente já entende aí que a psicopatia, Alcione, o psicopata, no caso, né, é uma pessoa que possui um transtorno de personalidade no qual dificilmente ele vai conseguir ter respeito ao que o outro sente, as leis, as regras. É basicamente isso, né? Isso, exatamente. E ele meio que se transforma, às vezes consegue, não tem sentimento, né? A gente vai comentar sobre isso depois, mas de uma certa forma acha uma forma aí para se comunicar com as pessoas, para atingir o seu objetivo. Correto. A segunda pergunta, pessoal, que nós temos, eu vou esclarecer para vocês, que é qual é a diferença entre a psicopatia e a sociopatia. Muitas pessoas falam em sociopatas e psicopatas. Existem muitos pontos em comuns, mas também existem algumas diferenças. Por exemplo, os sociopatas, eles são capazes de sentir remorsos, se arrepender. E o psicopata não. Ele não se arrepende das atitudes deles, independente de qual seja, né, a consequência que o outro teve. Os sociopatas, eles são capazes de formar ligações emocionais profundas com amigos, com familiares, ter esses laços afetivos. E os psicopatas não. Os psicopatas provavelmente eles vão conseguir imitar a empatia, né? Vão conseguir imitar que há uma suposta preocupação, né? Que há um laço aí de afetividade social, familiar. Então, a diferença, na verdade, é isso. Os sociopatas, eles sim conseguem sentir remorsos e conseguem se identificar com outras pessoas, e o psicopata não. Então, na verdade, a psicopatia, traduzindo, né, resumindo no caso, ela é uma forma mais grave, mais severa da sociopatia, né? Todo psicopata é sociopata, mas nem todo sociopata ele é psicopata. Então, assim, o resumo é isso, lógico que bem mais profundo. Na terceira colocação aqui, de pergunta, que a Ana Lúcia vai responder, nós temos a seguinte questão. Existem crianças psicopatas? Caso sim, Ana Lúcia, de que forma que a gente identifica essas crianças? Bom, existem, mas, né, principalmente aqui no Brasil, não se pode chamar uma criança de psicopata. Nós falamos que é um desvio de conduta. Só a partir da maioridade da criança, né, a partir dos 18 anos, é que pode-se dizer que é uma pessoa psicopata. E são aquelas crianças que têm aquele prazer em maltratar os animais, maltratar os colegas, os irmãos, machuca as outras crianças, percebe-se que não sentem remorso. São aquelas crianças que mentem te olhando nos seus olhos, né? Você sabe que ela está mentindo e ela está te encarando e falando a mentira, sustentando aquela mentira. Então, são crianças que já começam, né, a demonstrar, ainda bebê até às vezes, né, esses traços, né, da psicopatia. Aquela criança que tem uma outra criança ao lado chorando por algum motivo e ela está ali apática, não demonstrando sentimento algum. Então, existe sim. Sim, é verdade. É difícil de falar porque é pesado, né, Alcione? É pesado, né, Ana? Falar isso, né? Uma criança psicopata. Mas a gente sempre tende a ver muito isso no filme, né, na televisão, e esquecer que às vezes a gente olha para um vizinho ou até alguém mesmo da família, para uma criança, e vê cometer certos atos maliciosos. Pode falar, Alcione. Eu, inclusive, nós estávamos conversando, né, quando eu estava lendo sobre a psicopatia, eu fui lembrando de filmes e histórias da minha vida, e eu tinha uma prima
que ela, aos 4 anos de idade, ela me mordeu, depois ela se mordeu para poder dizer que eu tinha mordido ela, e começou a chorar e ficou se fazendo de vítima para chamar atenção. E eu lendo sobre, agora, né, sobre psicopatia, eu falei, gente, ela já era psicopata desde os que eu posso lembrar, né, desde os 4 anos de idade. A gente tem que ter esse cuidado. Eu vou só responder aqui uma pergunta da Joyce, porque a gente tem que, tá vendo, e tem aqui alguém escrevendo. A Joyce Coura, ela escreveu assim: psicopata tem como ser inserido na sociedade sem apresentar nenhum risco a nós? O que acontece? Muitos psiquiatras, eles defendem a ideia de que nem todos os psicopatas, eles são perigosos. Eles oferecem riscos, né? E aí, mais para frente, a gente vai falar nisso, porque a gente também tende a imaginar que todo psicopata é assassino. É lógico que pode haver muitas manipulações e prejuízos, mas não necessariamente que ele vá conseguir me causar algum risco, desde que eu tenha um entendimento, né, de como ele funciona, como a mente dele funciona. Então, Joyce, sim, ele pode ser inserido, e na verdade nós convivemos o tempo todo com diversos psicopatas sem sabermos que são, só que cada um ele tem, não é grau, tá? Porque psicopatia não é grau, são diversidades de psicopatia. Existem 26 tipos de psicopata, só para você ter uma ideia, né? Mas quando descoberto quando criança, o tratamento ele é muito mais eficiente. E falar em tratamento, a gente vai deixar isso para depois, tá? Mas sim, a sua resposta é que a gente consegue conviver sem ter algum prejuízo, desde que a gente abra aspas e vai entendendo mais à frente quais são essas, tá? Então, assim, voltando a falar da criança, no Brasil, nós não podemos usar o termo psicopata quando a gente avalia uma criança e percebe, né? Essa criança nós usamos lá no CID, no diagnóstico, como transtorno de conduta. Porém, é a mesma coisa, tá? Essas crianças tendem, inclusive, a sentir tédio, né? Se entediam, e aí é quando elas vão fazer coisas que a coloquem em risco, né? Ou que elas vão brincar de maneira cruel com o animal, ou que ela vai ter uma birra, né? Responder professores, colegas, né? O que divide, na verdade, a normalidade da anormalidade na psicopatia é a frequência e a intensidade das características, tá ok? Depois é 4, não é isso? Quer comentar? Não, só ia falar também desrespeitar os pais, né? Não ver a autoridade, não respeitar a autoridade dos pais. Sim. E o mais fácil de perceber uma criança nessa condição, vamos dizer assim, é justamente os pais, as pessoas que estão próximas ali da convivência. E que muitas vezes não notam, não percebem, ou fingem não perceber, não sei dizer exatamente. Acha que é normal, né? Que é personalidade, caráter, enfim. Né? A gente tem que ficar atento. A 4ª pergunta também é para a Alcione. Você, por nada, Joyce, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu vou pedir a Alcione e a Ana que também me ajudem, porque eu não enxergo muito, não. Se tiver mensagem, a gente pode voltar. Tá? Alcione, a pergunta aqui é a seguinte: existe tratamento para psicopatia, para as pessoas psicopatas? Existe, mas nós não podemos garantir a cura, né? Através da terapia cognitiva comportamental, onde nós vamos avaliar, interpretar os acontecimentos, o comportamento, os pensamentos, as crenças, para tentar alterar essa forma, todos esses pensamentos, todas essas reações de uma forma positiva, né? Para que seja um adulto remodelado, né? Como você tinha comentado. Exatamente. A pergunta ela foi muito bem elaborada, né? Existe tratamento? A pergunta não foi existe cura, né? Então, sim, existe o tratamento, que são as psicoterapias, os atendimentos psiquiátricos com os remédios, né? Os fármacos, mas não há garantia de que essa pessoa alcance a cura,
E isso, de novo, mais para frente vai ser explicado o porquê. Mas pode haver uma melhora. Quando se trata de criança, a gente pode conseguir estagnar e realmente aí haver uma mudança. Obrigado, Lucas, por estar gostando da live. A quinta pergunta, gente, é para mim. Quais são as principais características do psicopata? E aí, de antemão, eu já vou dizer que, olha, são muitas... E a gente pode até falar, meu Deus, será que eu sou psicopata? Será que quem está ao meu lado é psicopata? Mas vamos entender que para ser, né, psicopata, essas características elas precisam ser contínuas na vida do indivíduo. Tem que vir acompanhada desde um período de infância, né, se mantendo ou até aumentando, na verdade, as possibilidades de conflitos, tá ok? Então vamos lá. Os psicopatas, geralmente, eles são insensíveis, mas eles também conseguem ser carismáticos e persuasivos. Para conseguir o quê? Manipular a pessoa. Para conseguir enganar. Me lembra depois de responder aqui que a Lidiane perguntou qual é que fecha um diagnóstico, tá? Me lembra depois, por favor. Então ele consegue enganar, né? Ele consegue intimidar as pessoas. Além disso, o psicopata, ele planeja, tá? A mente dele é muito bem organizada para conseguir realizar o proposto, seja dele qual for, né? Ele tem um comportamento de exercer um controle emocional muito forte, né? Muito grande sobre as outras pessoas. Geralmente, ele não apresenta medo em hipótese alguma. Nem no maior dos perigos, das situações ameaçadoras, ele não demonstra o sentimento de medo. Alguns, e aí há uma contrariedade, tá? Mas é verdade, alguns são impulsivos e, por exemplo, chegam a pedir demissão do emprego sem ter outra coisa em vista, né? Age por impulsividade. Geralmente, esse tipo de psicopata, o impulsivo, ele tem uma vida afetiva que não é monogâmica, uma vida sexual de risco, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas, não tem controle da sua vida financeira, não tem responsabilidade em pagar as suas contas, né? Facilmente eles se irritam, tornam-se agressivos e muitas das vezes as agressões começam com os parceiros, né? Quando há essa relação conjugal. Ou às vezes dentro de casa, quando não chega ainda ao ponto de ter uma vida afetiva formada, com os pais, com os irmãos, há esse controle, esse poder, né, físico e emocional, essa pressão, essa tortura psicológica, tá? Nas relações sexuais também eles tendem a cometer certos tipos de humilhação aos seus parceiros. E entendam que tudo que eu estou dizendo não significa que sejam características de todos os psicopatas, tá? Alguns possuem umas, outros possuem outras. Eles não mostram remorso naquilo que ele causa ao outro e sempre ele vai justificar o ato dele, mesmo que a gente está vendo que não exista, né, justificativa, ele sempre vai justificar culpando alguém. Eu fiz isso porque ela merecia, né? Eu agi assim porque a vida é muito injusta. Ele sempre vai dar um jeito de justificar. Ou seja, ele não nega o que ele faz. Ele justifica, né? Não tem empatia, podem ser muito charmosos e acabar comprando, né, ali a simpatia da outra pessoa. Mas, em resumo, o psicopata ele possui desvio de caráter, ausência de sentimentos, frieza, insensibilidade aos sentimentos alheios, são muito manipuladores, são egocêntricos e são inflexíveis a castigos e punições. Não há castigo nem punição que faça com que ele mude o comportamento dele. Então, gente, ó, pensa num conjunto de características de pessoas que a gente conhece, porque às vezes nem o próprio psicopata sabe que ele é psicopata, né?
ele só acha que ele é explosivo, que ele é assim, que ele não aceita ser contrariado, enfim. Então, vamos ficar atentos e compartilhar essas informações. Tinha uma pergunta, né, Alcione, ali que a Lidiane fez. Sim. É, Como é que se fecha um diagnóstico de... Desculpa, Ana. Como é que se fecha um diagnóstico de psicopatia? Então, exatamente. Para fechar o diagnóstico de psicopatia, na verdade, assim, somente o psiquiatra, ok, pode fazer isso. E através de quê? De avaliações. Avaliações clínicas, comportamentais. O paciente vai chegar ao psiquiatra, vai contar todo um caso e o psiquiatra vai chegar à conclusão. Tá? Não existe exames que comprovem. Só que tem uma questão aí. Dificilmente o psicopata ele vai procurar um tratamento. E quando procura, na verdade, não é verdadeiro. Quando ele procura um tratamento terapêutico ou psiquiátrico, ele quer, mais uma vez, a tentativa de manipulação para mostrar para alguém que ele quer convencer que ele está procurando terapia, tratamento. Mas o tempo todo ele vai tentar confundir o terapeuta, manipular o terapeuta, para o terapeuta achar, vê-lo como vítima da circunstância que ele vai trazer para a gente. Então, isso também é bastante... tem que ter uma sensibilidade muito grande para isso, né? Ou seja, a terapia trata e o psiquiatra diagnostica. Se ele procura a terapia primeiro, nós podemos encaminhá-lo já com todo o perfil tratado, dizendo o paciente com relato tal, inclina-se para a psicopatia e encaminhar o psiquiatra. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, Anderson. Pode alguém tornar-se um psicopata? Na verdade, assim, a pessoa ela pode ter uma mudança de personalidade, né? Não exatamente se transformar num psicopata, porque há estudos ainda não definidos que a psicopatia ela tem uma inclinação muito grande na genética. Tá? Então, o que acontece? O histórico de vida da pessoa, sofrido, abusos sexuais e tantas outras coisas, pode inclinar uma mente maldosa, né? E aí a gente entende aquela pessoa como psicopata. Por exemplo, vai ter algumas outras perguntas aqui que vocês vão conseguir entender algumas diferenças, tá? Mas assim, ninguém se torna psicopata. Alguém se torna mal por alguma coisa. Por exemplo, se nós vermos de novo, voltar aí para os filmes, séries, baseadas ou não em fatos reais, a gente sempre vê que o cara que se vingou de alguém ou era estuprador, ele sofreu abusos sexuais, às vezes dos próprios parentes, ou seja, sempre tem uma justificativa ali por o que aconteceu, né? Uma mudança no cérebro, tá ok? Mais pergunta, gente? Por nada, Lidiane. Só fizeram aqui um comentário. Prisão, então, não vai ter a função social que o psicopata precisa. Porque não vai ser preso se fizer alguma coisa, mas não vai adiantar, não vai tratar, né? Não vai curar. O que acontece? Existem algumas especializações, inclusive eu tenho 5 especializações dentro dessa área, né? Que é o quê? É a área da criminologia e psicologia. O juiz, para ele sozinho não dar um veredito de qual deve ser a punição de um assassino, de um psicopata, enfim, ele vai requerer ajuda psicológica para entender como a mente daquele sujeito funciona. E aí, então, a pessoa tem a especialização em criminologia, psicologia, como é o caso, né, de investigação criminal que eu tenho, a gente vai tentar entender o que conduziu aquele sujeito a cometer tal crime, né? E aí a justiça, então, junto com esse estudo, vai determinar qual é a melhor punição. Se a punição é apenas a prisão ou o tratamento, né? A prisão num hospital psiquiátrico para o tratamento. Tem isso, né? Mas a punição, de uma forma ou outra, ela vai existir, com certeza, porque o crime cometido é um fato, independente da condição.
Só que a justiça ela tem que tentar entender o motivo para que seja feito o melhor. Né? Porque não adianta a gente prender e não tratar isso como uma doença. Certo, gente? Eu tenho uma pergunta número 6, se forem passando aí, gente, vocês podem ver e também podem responder, tá? A 6 é para Ana. Ana, todo psicopata, ele é assassino? Não. Porque depende do objetivo, né, do psicopata. O psicopata, ele tem um objetivo profissional dentro de uma empresa, então ele, né, essas características dele, ele vai usar dentro da empresa para atingir o objetivo dele. Manipular, mentir, jogar uma pessoa contra a outra, várias coisas ele vai fazer para ele conseguir o que ele quer. O objetivo dele é ser reconhecido e tem uma pessoa, né, que ele pode conquistar essa pessoa para chegar nesse patamar. Ele vai fazer, vai seduzir, vai envolver a pessoa para chegar. Então, necessariamente, não, nem todo psicopata é assassino. O psicopata assassino é aquele que o único objetivo dele, digamos, né, na mente dele, é né, matar uma pessoa, ver a pessoa ali pedindo, implorando pela vida, e ele matar. Né? É aquele que se sente Deus. Eu tenho poder sobre a sua vida. E o prazer dele é ver a pessoa implorar e ele simplesmente dizer não e matar. Mas não. Os psicopatas não precisam ficar assustados porque necessariamente todos não são assassinos. Pode falar, Luciane. Nesse caso, eu tenho uma pergunta para você. Se um psicopata chega a ser um assassino, provavelmente tem alguns outros transtornos, né? Juntos com a psicopatia, certo? Certo. Porque existe a somatização, né? A gente chama, por exemplo, de doenças psicossomáticas, né? Ou somatização mesmo de acontecimentos da vida. Quando ele chega a matar, ele entende, a mente dele funciona dessa forma, que para ele alcançar aquele objetivo, né, o único modo é levar aquela pessoa à morte. E aí vem várias questões juntas, né? De vivência, de fatores ambientais, não só da genética mais, histórico de vida. Mas a mente dele, ela entende que não há limite, que não há punição e que se for preciso fazer, ele vai fazer. Eu vou fazer só um adendo aqui, que passo rápido. O Carlos Henrique, ele fez um comentário lá quando a gente estava falando sobre crianças psicopatas. E aí ele comentou alguma coisa ali sobre, talvez a questão seja os pais não aceitarem, né? Ou fingirem que não vê. Tem uma coisa assim que passou rápido. E assim, por mais difícil que seja aceitar essa realidade, é o certo a ser feito. A gente pode ir por um lado mais simples da coisa. Uma criança que, por exemplo, não olha no olho, uma criança que não come certos tipos de alimento, uma criança que tem sensibilidade a alguns sons, e os pais acham normal. Ou seja, aquela criança está dando todo o indício de que ela pode vir a ter o transtorno do espectro autista. Ou seja, é uma criança normal, comum, mas que o cérebro funciona diferente. Os pais já têm essa dificuldade de aceitar, né? Imagina olhar para uma criança maliciosa para querer acreditar que a criança tenha aquele jeito. Mas, gente, é para enfrentar a realidade, né? É para aceitar e levar para uma investigação. Deixa eu só aqui ver uma coisa. Tem uma outra pergunta. Psicótico é sinônimo de psicopata? Não é não, tá? Pessoas psicóticas podem ser pessoas que têm alucinações. Então, existem esquizofrênicos psicóticos, né? Neuróticos psicóticos, e que é aquela pessoa que tem a ideia de que está sendo traído pelo esposo ou pela esposa, ou a pessoa que cisma que vai morrer, que vai ser assaltada. Enfim, são psicoses, né? Não é psicopatia. Voltando aqui só para complementar sobre todo psicopata e assassino, eu lembrei, né? Eu trouxe aqui aquele massacre que teve no colégio de Realengo, né? Que foi dia 7 de abril de 2011. Um adolescente que estudou naquele colégio entrou e matou 12 crianças. Aquele adolescente, ele
pode ser um psicopata, né, e consequentemente um assassino? Sim, pode. Mas não significa que necessariamente ele ter matado aquelas crianças diagnostique ele como sendo psicopata. Né? Como eu falei, inclusive tem psiquiatras que defendem a ideia de que nem todo psicopata ele é perigoso. Por isso, assim, o diagnóstico, a investigação clínica, o trabalho terapêutico, né, é muito importante. Tá? Tem alguma pergunta, Luciano? Né? Não, tem uma pergunta aqui. Uma pessoa simular em si própria que foi violentada, rasgar a própria roupa, bater em si própria, poderia ser um psicopata? Quer responder? Eu posso responder? Pode responder. Qualquer coisa eu... Olha, poderia. Não posso dizer que pode ou que seja. Porque lá na frente a gente vai falar sobre borderline. E a gente vai ver uma diferença, uma questão muito interessante sobre borderline. Porque quando diz aqui simular bater em si próprio, significa simular mentir ou simular bater o mesmo? Se machucou mesmo? Porque aí eu tenho que mostrar, ó, que eu tô machucado, que eu fiz, que eu me agredi. E dificilmente um psicopata ele vai fazer autoagressão. O psicopata ele tende a agredir o outro, não a si mesmo. E aí a gente entra no borderline, que eu vou explicar depois. Quando eu estiver explicando, acho que foi a Giovana, né? Foi a gente que fez essa pergunta. Ela pode reformular, que aí eu lembro e explico. Tem outra pergunta. Outra pergunta. Alguém consegue ler? Conheço uma pessoa que a filha dela, desde pequena, escrevia carta para a mãe, dizendo que odiava a mãe e chamava a mãe pelo nome. Ela sempre demonstrou que nunca amou a mãe até hoje. O que acontece? Não necessariamente essa menina ou essa pessoa ela é uma psicopata. Ela pode sim, né, ter um transtorno de conduta. Ela pode também não ter se sentido amada, porque assim as pessoas não têm a compreensão de que desde que a criança está lá no útero da mãe, no ventre da mãe, né, ela tem ciência de tudo que está acontecendo no mundo. A diferença é que a gente não lembra, mas o inconsciente absorve. Então, por exemplo, se eu estou lá na barriga da minha mãe e minha mãe diz: eu não queria ter engravidado porque, né, eu descobri que o meu marido estava me traindo, ou eu não queria ter engravidado porque eu não estou no meu melhor momento financeiro, essa criança eu não sei o que vai ser. Enfim, o feto ele já tem ciência de tudo isso. Então, já começa a se formar uma personalidade inconsciente ali. Então, será que ela escrever essa carta, dizer que odiava a mãe, pode ser uma lembrança reprimida, recalcada? Né? A gente não sabe. A gente fala em psicopata quando a gente fala nas manipulações, nas atitudes, né? Não só o fato de eu dizer que eu te odeio. Ok? Tem mais aqui, né? Se quiser falar alguma coisa, pode falar, Alcione, Ana. Pode falar, Ana. E nessa pergunta, né, que foi a Mirlene que fez sobre a menina, uma criança psicopata, eu lembrei do filme Kevin, que ele, né, via-se que ele, né, tinha aquele rancor pela mãe, mas ele fazia de tudo para irritar a mãe, mas ele nunca disse, né, quando começou a falar que odiava a mãe, ou seja, ele nunca assumiu, né, esse sentimento pela mãe. Entendeu? Então, a criança psicopata, ela pode não gostar da mãe, do pai, mas ela não vai dizer, até mesmo porque, como é manipuladora, então ela vai tentar usar isso a favor dela de alguma maneira. Talvez em algum momento você fazer... Desculpa. Nada, pode falar, Alcione. Talvez em algum momento se fazer até de vítima, né? Não fui amado, de repente fazer algum joguinho de manipulação para ganhar alguma coisa. Ah, ninguém me ama. Ah, se eu ganhar um videogame, eu queria tanto videogame, alguma coisa assim, né? Uma manipulação para conseguir alguma coisa. Sim. Demétrio aparece, tá com saudade? Deixa eu falar uma coisa. É até interessante, quando a Ana falou sobre o Kevin, a gente sugerir, né?
que quem está assistindo a live, nunca viu o filme, possa ver. Precisamos falar sobre o Kevin? Precisamos falar sobre o Kevin. Isso. Se trata de uma criança e vocês vão ver ali a psicopatia. Teve a Mirlene, ela completou aqui, né, sobre aquela criança, e ela disse assim, ó, e ela furtava as coisas na casa e a mãe sempre deu amor, mas sempre deixou bem claro para a filha que confiava na filha. Acho que é alguma coisa assim. Ainda assim, eu não posso atestar que essa pessoa seja psicopata. Às vezes, uma forma muito estranha de chamar a atenção, dizendo assim, eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua atenção, é fazendo coisas erradas, né? E aí, ter esse relato que a Mirlene traz, tem que ser muito mais profundo dentro do que era a convivência, de como era a relação mãe e filha, pai e filha, mãe, pai, enfim, estrutura familiar, para que a gente consiga dizer, né? Porque dizer odiar e furtar, ainda assim não é o suficiente, né? A gente fala em psicopatia e manipular para conseguir o que eu quero. Será que ela queria alguma coisa? E se ela quisesse, o que ela estava em busca? Por quê? Né? E aí, de novo, entra a tal da questão do borderline, que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito importante. Acho que tem uma outra pergunta aqui. Acho que é pergunta. O que seria uma pessoa perturbada? Seria um maníaco? Não necessariamente, porque maníaco, a gente entende o quê? Como compulsivo sexual, né? Compulsivo de dependente químico, compulsivo por gastos, né? Então, todo maníaco é aquilo que faz algo em excesso. Então, não necessariamente o maníaco ele seja um psicopata. Alguém falou sobre Kevin aqui, né? Falou que seria uma boa ideia para assistir para todos os pais. Sim, com certeza, é uma boa. Tem uma outra pergunta aqui. Vocês acham que essa pandemia pode ter aumentado e ajudado a desencadear casos de psicopatia ou não? Como a gente falou, não desencadeado casos de psicopatia, porque a questão não desencadeia, né? O psicopata ele tem um fator genético, certo? Agora, assim como a alteração de humor, a bipolaridade, processo de ansiedade, de depressão, também há a mudança de conduta e personalidade. Então, sim, a pandemia Covid-19, ela trouxe para a gente diversas coisas. Casais, na verdade, tóxicos, que não existe amor suficiente e acabaram se separando, porque conviveram muito tempo juntos, né? Pessoas que talvez descobriram o contrário, quanto antes não dava atenção para a esposa para o esposo, e tornaram-se pessoas melhores. Pessoas que não suportaram por pensar no medo, aí um pânico, uma fobia, e se suicidaram antes mesmo da morte. Então, assim, realmente aconteceu várias situações. E pessoas que por maldade, né, por uma natureza mal, por já existir a psicopatia, pode ter cometido outras coisas ruins, né, com outras pessoas, cometido atos criminosos. Pode falar, Luciane. Pode ter aflorado neuroses, né? Mas não psicopatia, né? Sim. Neurose, com certeza, porque a gente passou por um período difícil, sem saber o que seria o dia seguinte, né? E um dia seguinte que nunca acabava, na verdade. Então, assim, muitas pessoas ficaram mais neuróticas do que o normal, mais psicóticas do que o normal, né? E aí, sim. Eu tenho a próxima pergunta, que é a 7, não é isso? Isso. É para Alcione, a 7. Qual é a diferença entre homem e mulher psicopata? É interessante que eu não pensei nessa pergunta, eu imaginei primeiro assim, o homem, né, deve ser mais aflorado, porque o homem tem mais força, então seria mais agressivo, porém, a mulher, ela é mais sutil, né? A mulher, ela, digamos, ela já tende a ser mais astuta, manipuladora do que um homem psicopata. Ela deseja ser o centro das atenções. Então, tem dois lados. Ou ela faz coisas para chamar a atenção, manipular alguém para conseguir o que ela quer, de repente com um lado sedutor,
alguma coisa assim, que aí não seria a agressão física, mas seria outro tipo de aproximação, ou ela pode bancar a vítima da situação também, né? Se fazendo de coitada, para também manipular uma pessoa de alguma forma. Uhum. Exatamente. A mulher, a gente sabe que ela consegue ser mais paciente, né? Então, assim, o narcisismo dela consegue ser mais discreto, né? Os transtornos emocionais dela que é um problema, porque a mulher ela sofre muito mais de ansiedade, depressão e estresse do que o homem. Por a mulher ter uma inteligência emocional muito acima do homem, o que é comprovado cientificamente, ela consegue ser sutil, né? Então, às vezes, ela passa despercebida e aí se torna até muito mais perigoso. Mas o que um homem é capaz de fazer, um homem psicopata, a mulher também é. Faz a mesma coisa, né? Nós chegamos a comentar sobre alguns filmes, né, que pareciam tão... Né, a princípio que eu assisti esses filmes antigos, que pareciam ser tão bobos. Uma menina que está se vingando das amiguinhas. De repente você para para pensar, é uma psicopatia. Ou a mulher que foi traída e aí ela destrói a vida do homem, né? Você pensa, Sim. Tadinha, é vítima. Não, ela manipulou, né? A gente falou de um filme antigo, ela manipulou toda a situação para destruir o homem, sangue frio, termina o filme com ela totalmente mudada fisicamente, mas com aquele olhar, tipo, não estou sentindo nada, né? Que é uma grande característica do psicopata, né? Não tem sentimento, nenhum remorso. Conseguiu o objetivo, destruir a pessoa. Exatamente. O meu objetivo é esse, seja qual for a estratégia que eu precise usar, eu vou fazer. Esse é o pensamento do psicopata, né? No número 8, é para mim essa pergunta, né? No número 8, a pergunta é a seguinte: todo psicopata é narcisista? Porque a gente fala muito em características e a gente sempre está falando característica do psicopata, narcisismo, característica, narcisismo. Mas a gente tem que entender duas coisas antes de eu dar a resposta. O narcisismo, ele é uma tendência de personalidade. O psicopata é um transtorno de personalidade. Daí já deu para ver que é uma diferença. Como que a pessoa narcisista ela age? Ela tem uma necessidade muito grande de gastar o tempo dela fantasiando que ela vai alcançar poder, que ela vai alcançar sucesso. Ela fica, às vezes, obcecada com a própria aparência, dessa aparência de controle. O ego dela é frágil. E aí qualquer crítica para ela é prejudicial, ela não suporta. Mas como que ela devolve isso? Ela devolve humilhando a pessoa, menosprezando, diminuindo, só para sentir o prazer de enaltecer a si própria, né? De validar a sua própria superioridade. Então, gente, assim, nem todo psicopata é narcisista, tá? Mas existe sim uma definição ainda que vai ser aceita pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, sobre o psicopata narcisista. Tá? Que existe, como eu falei, diversos tipos de psicopata, mas nem todo psicopata é narcisista. Tem aquele que nem gosta de aparecer. Ele é tão discreto para conseguir o que ele quer, que ele prefere não estar em evidência. E aí, geralmente, são quem? São as pessoas bem-sucedidas, que conseguem grandes promoções, empresas, né? Que têm vários sucessos em várias áreas de sua vida. Alguém quer complementar? Tem mais pergunta aqui, ó, gente, ó. A Mirlene, ela continua, porque parece que ela não está satisfeita ainda com a resposta. Inclusive, essa menina queria uma festa de 15 anos e ela se mutilava para conseguir o que queria. E aí, de novo, eu vou falar.
Pessoas, quando se mutilam, não são psicopatas, porque o psicopata ele não se agride. A gente confunde isso muito com o... Como, Ana? Que eu falei ainda há pouco, esqueci o nome. O borderline. O borderline, exatamente. E aí eu vou explicar o que o borderline tem de psicopata, mas o que diferencia o borderline do psicopata. Essa pessoa que a Mirlene traz pra gente, ela tem mais características de borderline, ok? Do que de psicopata. Por quê? Porque ela se mutilou, né? Para chamar a atenção de outra pessoa, para conseguir algo que ela queria. Geralmente, psicopata, ele se dá uma feridinha, como a gente vê nos filmes, aí nada que vai colocar a vida dele em risco. Tá? Não tem automutilação, psicopatia. Borderline, sim. Tem outra, Alcione, outra pergunta. A perversidade humana procede da sociopatia? Como é que é a pergunta? A perversidade humana procede de sociopatia? O que é perversidade, né? A gente tem que primeiro entender isso. Há muito tempo atrás, quando a psicanálise surgiu, o que se chamava de perversidade, o que se definia como perversidade, estava inclinada para tudo que fosse desvio da sexualidade. Tá? A gente tem que entender isso. Antigamente, a homossexualidade era perversão. Uma pessoa que, sei lá, tinha prazer em sexo anal. Perversão. A gente chama de parafilia. A pessoa que tinha inclinação para voyeurismo, né? Parafilia, perversão. Então, tudo que se referia à sexualidade era perversão. Essa definição mudou. E aí a gente entende como perversidade todo ato de ser perverso. Uma agressão física ou uma... como é que fala? Uma desmoralização de uma pessoa. Eu falar mal da Alcione, né? Estou denigrindo a imagem dela, é um ato de perversidade. Certo? Eu fazer uma brincadeira maliciosa de botar o pé na frente para alguém passar e levar um tombo, é um ato de perversidade. E todos nós, no fundo, somos um pouco perversos. Né? Às vezes a gente não se controla e dá um tapa na mão daquela criança que está fazendo bagunça, sendo que a gente sabe que é uma criança, que não tem inteligência suficiente para saber que aquilo é errado. Então, sim, né? Tudo isso parte da condição humana, de como se coloca cada pessoa. Tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo. Até que os pais fizeram a festa, 15 dias depois ela deixou na carta para a mãe, eu acho, né? E fugiu de casa com o namorado. E deixou várias kkk na carta, dizendo que a mãe não precisava ir na delegacia porque provavelmente ela fugiu porque quis, né? É o que eu acho que eu entendi aí. De novo, eu vou dizer para Mirlene que eu não posso afirmar, porque a Mirlene não me trouxe nenhuma situação de dizer que essa menina teve problema com outras pessoas. Né? O problema dela sempre está voltado para a mãe. Não é? Voltado para a mãe. Então, assim, se ela for uma pessoa psicopata, muito provavelmente, além da genética, como a gente vê lá em Kevin, né? Ela está atrelada à relação dela com a mãe. Que, para quem está de fora, aparentemente, mostra ser uma relação boa, mas que talvez não seja. Porque ninguém em sã consciência e vive bem teria essa atitude. Pode falar, Luciane. Como é que é o nome do transtorno? Agora me fugiu a mente. Da criança desobedeceu. Transtorno de perversidade? Como é que... De comportamento? Pode. Nós temos o TOD, transtorno positivo desafiador. Isso. E o psicopata, que a criança é transtorno de conduta. Esse primeiro. Que eu lembrei que você comentou. Tem mais perguntas, eu acho, para baixo? Não.
Não, é porque está subindo e enviou uma solicitação para participar do vídeo. Quem? Anelo. Não sei. Ok. Então, assim, eu vou dar continuidade aqui. Eu acho que a próxima é a 9, né? É para a Alcione essa pergunta. Isso. Nós já falamos várias características de uma pessoa psicopata, né? Como que a gente consegue identificar um psicopata, Alcione? Eu acho que agora muitas pessoas vão parar para pensar sobre quem o cerca, né? Porque vamos identificar várias pessoas, né? Mas o principal é aquela pessoa que expressa descaso com as outras pessoas, né? Então, vai ser uma pessoa que, de repente, vai destruir... Você já citou alguns exemplos. Destruir uma propriedade, matar um animal, fraudar, usar um pseudônimo, roubar, como você falou, não pagar as suas próprias dívidas, né? Tudo isso seriam características de um psicopata, se a gente fosse identificar assim no nosso dia a dia, né? Uma pessoa que quer destruir as coisas e não está nem aí, né? Totalmente descaso. É verdade. O Carlos Henrique, ele fala aqui, eu acho que é sobre aquele caso que a Mirlene traz lá, né? Que é um caso para análise. E com certeza é. Tem alguém aqui que pediu para participar, só um minuto. O que acontece? Existe um transtorno, né, chamado TEI, transtorno explosivo intermitente. O que significa? Que essa pessoa, quando ela sai de si, ela é capaz de cometer um ato de agressividade com uma outra pessoa. Só que após isso vem um arrependimento, né? Vem um arrependimento. Ela faz, mas se arrepende. Aí a pessoa fala assim, mas o que adianta se arrepender? Ok, mas é uma doença, né? Um diagnóstico dentro do manual de transtornos mentais, mas é um arrependimento. Então, assim, isso é o TEI. O psicopata não, ele não se importa com as leis. Ele não quer saber de lei. Ele não quer saber que isso aqui é um patrimônio público. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Se ele tiver que destruir a propriedade, se ele tiver que assediar as pessoas, roubar, enganar, explorar, fraudar, manipular, ser estelionatário, ele não está nem aí para as regras sociais, né? Ele vai fazer. Então a gente tem que pensar, por que eu falei do TEI? Às vezes a gente pode confundir. Fulano, quando se aborrece ou é contrariado, sai de si e comete uma agressão. Mas ele se arrepende depois. Tá errado? Tá, lógico, tá errado. Mas ele não é psicopata. Ele tem transtorno explosivo intermitente e precisa de tratamento. Que aí é alguma coisa dentro dele, né, que causa um gatilho e faz ele ter aquela reação. Pode falar, Ana. Até mesmo porque, né, os psicopatas, eles são frios. Então, sim, eles mantêm aquela calma, tranquilidade diante de qualquer coisa. O mundo está pegando fogo, sim, e ele está ali tranquilo e sereno. Né? Então, não vai explodir assim. Dificilmente você vai ver um psicopata gritar. Você vai estar discutindo, você vai estar falando alto e ele vai estar num tom... Assim, ele vai iniciar e terminar na mesma tonalidade de voz, né? No mesmo tom. É incrível. E eu digo isso assim, por experiência, né? De consultório, de receber psicopata. Ele não grita, ele fala bem calmo, ele não aumenta o volume, só tem aquela questão. Eu tô certo. Eu fiz por isso, por isso e por isso. Né? Então, assim, ele sabe, ele afirma que fez, mas ele diz que tem um motivo para ele ter feito. A gente falou que acha que a vizinha dela é uma psicopata e que ela está preocupada. Se a gente parar para pensar, vamos pensar em vários casos que nos rodeiam, né? Sim. Gente, a pergunta 10, que é a última pergunta aqui, é para Ana Lúcia. No ambiente de trabalho, Ana, como que o psicopata se comporta? Bom, ele é aquele amigo de todos, muito bonzinho, muito prestativo, aquela pessoa muito inteligente, cativante, até aquela pessoa que ele mal conheceu agora, ele se torna o melhor amigo. E uma
vez que ele consegue conquistar a simpatia de todos, e ele tiver um objetivo dentro, né, dessa empresa, desse local, aí ele começa a agir. Bom, ele vai usar tudo que ele coletou, porque ele entrou ali e ele estudou pessoa por pessoa, né? Fazendo amizade, foi estudando as pessoas. Então, ele vai usar tudo que ele sabe para subir dentro dessa empresa. Então, ele vai usar chantagem, né? Vai fazer ameaças, ele vai... tudo que ele puder fazer, vai manipular aquelas pessoas que ele sabe que são manipuláveis, ele vai manipular. Então, ele vai usar todos os artifícios para subir dentro daquela empresa, pisando, né, em cima das pessoas, fazendo as pessoas de escada, né, para chegar no patamar que ele quer. Então, cuidado, né, com aquele colega de trabalho que quer saber de toda a sua vida e que está sempre muito ali, juntinho de você e te acalentando, né? Pode ser uma pessoa boa? Pode. Mas pode ser uma pessoa que está só te estudando para mais tarde te usar. Eu quero, antes de complementar isso aqui, só fazer uma observação. Nós tínhamos 20 pessoas. Aí baixou para 14, para 16, para 14, para 10, agora subiu para 12 de novo. Aí a minha proposta de dizer assim, é que o assunto é chato? Não. É que as pessoas não se interessam pelo que é importante. Ou será que alguém se identificou? Não. Acho que é isso. Enfim, Se não sei. identificou e saiu de fininho. E aí as pessoas vão saindo porque não acham que seja um assunto importante ou que ela precisa saber. E é uma pena, né? Porque quando você abre, de repente, uma live que tem uma pessoa, enfim, qualquer lá, rebolando, tem 10, 20, 30, 40 mil visualizações. E aí eu olhei como foi caindo, né? E é incrível, porque o ponto de vista que eu tenho realmente é esse, o olhar que eu tenho é que as pessoas não dão importância para coisas tão sérias. E é por isso que acontece assassinatos. É por isso que hoje, quando eu abro o Instagram, eu não vejo mais só foto das pessoas. Eu vejo lá Bangu News, não sei quem matou não sei quem foi estuprado, não sei quem foi... Porque as pessoas não estão mais atentas ao que é importante, né? É triste falar isso. Eu vou fazer um complemento aqui no que a Ana falou sobre o psicopata no ambiente de trabalho. Eles não são os narcisistas, tá? E por isso, então, quando a gente volta lá em cima, nem todo psicopata é narcisista. Ele não é. Porque o narcisista, ele quer ser o centro das atenções. Esse não. Esse psicopata que a gente está falando é aquele psicopata inteligente, que quer dar certo, que quer ter uma condição financeira boa, uma posição social elevada. Ele quer, sim, mostrar o seu engrandecimento, mas ele se esconde para conseguir tudo isso, né? Então, assim, ele quer sempre estar no controle. Quando eu falo em controle, que controle que eu quero dizer? Saber tudo o que está acontecendo, como funciona, para que ele possa conseguir saber fazer. Eles sempre querem manter aquela primeira boa impressão. Não tem aquela história de que a primeira impressão é que fica? São mestres nisso, de serem aceitos pela sociedade, pelos amigos, pelas pessoas, de acharem eles magníficos, agradáveis, sociáveis, inteligentes. Então, dentro das empresas, eles são essas pessoas. Eles são os vampiros corporativos, né? A Alcione está fazendo um projeto dela lá muito interessante, que pode levá-la até uma promoção. Então, eles sabem disso, ele vai se aproximar da Alcione, vai tentar saber como é esse projeto, como começou, como é que se faz. E quando a Alcione menos esperar, se ela não estiver ligada nisso, ele vai estar apresentando primeiro do que ela aquele projeto, como se fosse ele quem fez, e colocando a Alcione como uma pessoa que tentou roubar a história dele. E dentro daquela mentira toda, ele tem a capacidade de elaborar uma verdadezinha que faça com que aquela história dele seja toda verídica e nem precise de investigação do chefe, de tão minucioso que ele é. E aí ele consegue ter tudo o que ele quer. Alguém escreveu aqui que
Isso é conhecimento, né? É bom ter, com certeza, é bom ter conhecimento, né, gente? Embora seja algo que a gente julgue não ser comum, o Carlos Henrique escreveu, ou seja, todo psicopata é um exímio articulador, sem dúvida, né? Ele articula, ele manipula, ele é capaz de conseguir tudo o que ele quer. A inteligência dele, a gente poderia chamar até de superdotado, né? Que tem um QI bem alto para conseguir manipular tudo isso. Eu quero fazer uns complementos. Tem uma pergunta aqui. Aquela série da Netflix, Você, que eu tô vendo, ao meu ver, parece que ele é um psicopata, mas também é assassino. Alguém já viu? Você já Sim, viu? claro, Você. E aí, em outra temporada, ele conhece uma mulher que ela é igualzinha a ele, que ela também é psicopata. E aí eles se casam e um começa a encobrir os crimes do outro até que ele percebe que ela não é a mulher ideal para ele. No início ele achava porque, opa, vamos cometer crimes juntos, né? Mas se vocês notarem na série, vai demonstrando a partir de um certo episódio algumas coisas que ele passou na infância, relacionado à mãe também, né? Então, assim, há casos de psicopatia ali e de condição de meio ambiente, né? De vivência. Né? Então, sim, ele é um psicopata, sim. Eu quero só acrescentar uma coisa. Para muitos transtornos existem graus. Existe o autismo de grau leve, médio, severo. As depressões leves, moderadas, depressões maiores, né? No caso de psicopatia, não. No caso de psicopatia, nós temos diferentes tipos de psicopatias, tá? Todas elas estão dentro do CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, e estão dentro do CID F60 em diante. O que é o CID F60? Significa que é o tipo de psicopata com personalidade paranoica. Ou seja, agora a gente pega aquelas características todas e a gente divide, né? Para os psicopatas. E é isso que faz a diferença de quando você for a uma consulta psiquiatra, o médico identificar fulano é psicopata de personalidade X, ciclano tem esquizofrenia do tipo Y, Beltrano tem depressão X. Por quê? Porque a medicação usada, né, que vai fazer a diferença. E quando você só generaliza isso, o tratamento não se torna eficaz. Então, por exemplo, o CID-60 diz que o psicopata ele é de personalidade paranoica. O que significa? Ele recusa perdoar insultos, ele tem dificuldade de ser contrariado, ele é sempre desconfiado, ele consegue distorcer os fatos que as pessoas passam para ele, fazendo com que as pessoas pareçam ser hostis ou desprezíveis. Por isso, paranoica. Por quê? Porque ele é desconfiado, porque ele se recusa a perdoar, porque ele não consegue ser contrariado. Então, ele tem as paranoias dele, né? Já o CID F60.1, nós temos os psicopatas com personalidades esquizoides. E aí já são as outras características. Essas pessoas, geralmente, elas são retraídas, não se socializam muito, elas são geralmente pessoas que fazem atividades mais solitárias, individuais, sozinhas, né? Não expressam muito suas emoções, ou seja, são aquelas pessoas que estão lá naquelas empresas, né? Conseguindo aí os seus benefícios. No F62, nós temos as personalidades dissociais. Essas pessoas, elas têm os desprezos pelas obrigações sociais. Aquela que a Alcione falou, por exemplo, que destrói patrimônio, né? Elas não têm a empatia para com os outros. O comportamento dela é simplesmente de desconsiderar qualquer ética, qualquer norma cultural, ou seja, o que for. Ela tem baixa tolerância à frustração. Ela consegue culpar a outra pessoa e sair daquela condição de culpado, né? De réu. Aí continua, tá, gente? Poderia dar várias informações aqui. Tem o F60.3,
que possui a instabilidade emocional. Mas eu quero chegar aonde? Eu quero chegar que dentro dos transtornos antissociais, existem dois tipos de psicopatas, tá? Os impulsivos, que é aquele que o próprio nome já diz, ele tem uma instabilidade emocional, então ele vai agir pela impulsividade. E nós temos os borderline. O borderline vai explicar várias questões. Vai explicar a Mirlene, vai explicar uma questão que a Gi colocou de alguém simular, se mutilar, né? O que acontece? O borderline, ele pode sim causar um dano a outra pessoa, mas ele causa dano a outra pessoa com a proposta de chamar a atenção, de ter uma necessidade excessiva de atenção, de querer um carinho que lhe foi negado, que ele sentiu não ter. Então, por exemplo, vamos falar em namorado, tá? A menina ama demais o cara, ama demais, e por algum motivo ele hoje não pode ir à casa dela, só que ela queria que ele estivesse lá. Então ela pode se cortar para chamar a atenção dele e ele aparecer, né? Fazer alguma coisa para que ela passe mal, ir para o hospital para que ele possa aparecer. Se ele se negar alguma coisa, ela pode ir lá e quebrar o carro dele e culpar outra pessoa, ou seja, ela vai estar causando um dano a outra pessoa, mas para chamar a atenção. Então, é uma pessoa autodestrutiva e com ideação suicida, né? E tentativas de suicídio também. Ok? Ou seja, eu tenho algo dentro de mim que eu não consigo compreender ou compreendo, e como não sei lidar com isso, eu me mutilo, me machuco, e sou capaz até de fazer alguma coisa para chamar a sua atenção. Tá? E muito disso, nós temos, por exemplo, o mutismo seletivo. O que é mutismo seletivo? É aquela pessoa que não tem problema na fala, sempre falou normalmente, mas num período da vida dela, ó, não emite mais um som. Literalmente não emite som, não fala. Só vai te responder com gestos. Algum trauma, frustração, alguma coisa aconteceu dentro dela que ela resolveu se fechar para o mundo. Aí ela se machuca para diminuir a dor emocional, se mutila, se corta, se queima, se arranha, né? E então ela tenta contra ela mesma. Ok, gente? Tem perguntas aí? Não. Obrigado, Enoque. Enoque parabenizou, obrigado. Uma pergunta. A Gi colocou que está entendendo. A Lidiane colocou: o melhor psicopata da ficção ainda é o Dexter. Olha, em falar em Dexter, o meu doutorado agora, eu fiz a minha tese com mais de 300 folhas baseada nessa série, né? Na realidade, tá? Então eu conto bastante dele para poder explicar aí sobre a psicopatia, as condições. Ele foi a minha inspiração. Lidiane, tem mais alguma aqui? Pode falar, Luciane. Você falou da pessoa que de repente não demonstra e tal. Uma pessoa que não demonstra que está gostando de alguma coisa, que eu ouvi uma expressão esses dias que a menina falou: eu economizo meus sorrisos, ou economizo minhas emoções. Então você fala alguma coisa para ela, aí você não gostou? Não gostei. Eu falei: mas você não teve nenhuma reação? Não, minha mãe diz que eu sou de economizar minhas emoções. Isso seria exatamente... Teria alguma classificação para isso? Eu tenho um exemplo para isso. Eu tinha uma paciente, tenho, né? Adolescente. E quando ela chegou ao consultório, ela não falava. Ela não tinha mutismo seletivo, mas ela não gostava de falar. E as poucas palavras de 1 hora de terapia eram num tom que eu quase não escutava. E eu falava: como é que eu vou me comunicar? Né? Então eu precisei usar de vários artifícios, desenhar, escrever, ela fazia áudio em casa. Até que um belo dia, ela lembrou de um processo
de quando ela era novinha, que ela estudava, e ela disse que gostava muito de uma professora, ela correu, nisso que ela correu, ela derrubou a pasta da professora, e a professora brigou muito com ela. E ela tomou aquilo como um trauma. E associou que ela é muito devagar para comer, e no horário do recreio, ela estava comendo, deu sinal, tinha que todo mundo voltar, e ela estava com pão na boca. E aí ela falou, começaram a debochar dela, que ela estava com pão na boca. E aí o que aconteceu? Ela disse que começou a se fechar, e disse que passou a achar que tudo que ela pensa ou sente não era interessante. Então, não tinha necessidade de compartilhar com as outras pessoas as ideias, os sentimentos, né, o que ela pensava. Então, pode ser isso, pode ser, né, não necessariamente seja, a pessoa que não se acha importante. Então, ela é indiferente. Ela até pensa, mas como ela... se eu sorrir, vai ser indiferente. Se eu achar que tá bonito, as pessoas não vão levar, né, como, poxa, que bacana, opinou. Então, ela se sente insuficiente. Seria isso. Tá? Ok, obrigada. Para a gente fechar nossa informação aqui, alguém quiser fazer alguma pergunta? Dentro dos transtornos de personalidade antissocial, nós temos alguns grupos, tá? Esses transtornos eles podem acontecer por abuso de drogas, e aí a gente não precisa entrar nisso tudo, já dá para entender. Drogas, a gente fala em todo tipo de droga, né? Bebida alcoólica, drogas ilícitas. Os transtornos de conduta, né? Que vai levar lá a psicopatia. O transtorno de personalidade narcisista, que vai ser o próximo tema que eu vou trazer, que eu acho interessantíssimo a gente notar quantos narcisistas tem perto da gente, muito mais fácil de identificar do que os psicopatas. Temos no transtorno antissocial o de personalidade borderline, né, que foi que nós falamos. Eles são igualmente manipuladores, mas fazem isso para que eles consigam ser cuidados. Tem a necessidade de ser cuidado e acaba manipulando o outro. Não é porque ele quer ter dinheiro, que ele quer matar alguém, nada disso. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Pessoas que bebem muito, que têm vício, alguém fala, não sai porque não quer, não para de beber porque não quer. Isso se transforma numa doença, né? Tem uma causa ali, um gatilho, uma raiz. Tem alguma pergunta, gente? Não. Wesley, obrigado, Wesley. Acho justo já lançar um novo tema e eu acho justo você confirmar sua presença no meu evento, hein? Lidiane, que legal, doutor. Obrigado, Lidiane. Passei demais aqui, eu acho. Lucas, obrigado por mais uma live edificante, esclarecedora. Vocês estão de parabéns, obrigado. O Enoque já havia agradecido. A Paula. Gente, obrigado a todo mundo, né, que participou. Espero que tenha sido útil. Espero que a gente também tenha consciência de não sair por aí apontando ali é psicopata, né? Não, mas que a gente possa ter um olhar mais seletivo, né? Uma sensibilidade maior para os comportamentos das pessoas. Como eu falei, às vezes começa dentro de casa, pelos abusos ao cônjuge, pelas condições do sexo, né? Da relação sexual forçada, abusada. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa, tá, gente? Quer deixar alguma informação, Alcione, algum complemento, alguma coisa? Só quando você falou aí que não vamos sair aí julgando quem é psicopata. Obrigado. Eu acho que a coisa mais importante que você falou no primeiro dia de aula que eu tive com você é não julgue. Se você não sabe tudo que concerne aquele problema que a pessoa tem, a atitude da pessoa, não julgue. Então, todas as vezes que eu entro para fazer, né, com o meu paciente, ou assisto algum filme, ou qualquer coisa que você passe como exercício, o que vem primeiro na minha cabeça é não julgue. Alcione, é verdade, porque procurar terapia não é fácil, tá? Tem pessoas que dizem eu não preciso, eu nunca precisei, isso é coisa para maluco. Tem pessoas que lá no fundo sabem quem precisa, mas tem vergonha. Por quê? Por causa do julgamento, né?
Quando eu vou buscar terapia, eu vou buscar por N motivos. Porque eu cometi alguma coisa errada, porque eu traí meu companheiro, ou... Enfim, por N questões. E ser julgado não é o que a pessoa está precisando naquele momento. Por isso eu sempre oriento, né? Eu não digo ensino, eu digo oriento os meus alunos que o motivo dos filmes que a gente vê dos psicanalistas estarem de costas para o paciente é justamente não expressar nenhum olhar de julgamento, de estranhamento, né? Hoje eu consigo olhar cara a cara para o meu paciente sem emitir nenhum olhar que julgue o que ele me falou. Então é muito importante a gente ser, nós somos acolhedores, seja lá o que ele trouxer. Eu matei, eu roubei, eu traí, eu furtei, eu sou gay, não importa. Você está ali para entender o porquê e tentar confortá-lo, auxiliá-lo, fazer com que ele tenha uma qualidade de vida. Gi, obrigado. A gente está falando aqui para a Alcione, é isso aí, Alcione. Escreveu? Kátia, obrigado também, tá, Kátia? Por ter participado. Gente, olha isso. Alcione, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua riqueza de informações que você trouxe aqui, por esse empenho. Ana também, né? Sempre está em aula, né? Me aturando, a minha chatice também. Alcione aturando as minhas ausências de resposta, né, Alcione? Mas vocês moram no meu coração. Tá? Que a gente possa fazer outras, Alcione, trazermos temas, que as pessoas possam também nos ajudar, né? Indicar temas que gostariam de ser abordados no dia a dia, terapia de casal, vida de casal, enfim, várias coisas, né? Terapia de grupo. Ana Alcione, maravilhosa, que foi a Kátia que escreveu. Anderson, Ana e Alcione, muita gratidão, falou, Gi, obrigado. Gente, ó, então não vamos nos prolongar, né? As pessoas querem descansar e nós também. Abner. Oi, Abner, tudo bem, meu querido? Poxa, nós estamos encerrando agora a live aqui, mas eu agradeço aí a sua presença aí, tá ok? Um abraço para todos, bom descanso. Lidiane escreveu ótima dica e conhecimento com vocês. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. A gente que agradece a sua disponibilidade, Lidiane, tá bom? Acho que a gente se vê amanhã, se não me falha a memória, hein, Lidiane? Se eu estou certo aqui. Carlos Henrique, obrigado também. Carlos Henrique, tá? Abraço, Abner, abraço para você, obrigado mesmo, tá? Espero que você esteja melhor aí da alergia. Gente, ó, até mais. Muito obrigada. Por nada. Uma boa noite Tchau, tchau. para todos. Bom descanso para todos. Igualmente.